Essa semana comemoramos uma data muito especial. Na verdade, mais do que uma simples data de comemoração pelo Dia do Professor, esse é o momento que devemos também utilizar para refletir. Não apenas o trabalho docente, mas, sobretudo, as condições sociais em que a docência enfrenta no contexto brasileiro. Já existe uma vasta produção acadêmica que demonstra os percalços e desafios enfrentados no que se refere à profissionalização da carreira docente. Hoje, de forma muito especial, iremos entrelaçar duas temáticas que nos últimos anos vêm interessando não apenas o mundo científico, mas os meios de comunicação midiáticos. Falo da relação docência e violência na escola. Não é raro aparecer em noticiários casos de agressão explícita e xingamentos em que os docentes são vítimas. Na fala de hoje, buscarei apresentar uma pesquisa que desenvolvi em meados da década de 2000, em que teve como objetivo analisar a percepção de 5 professores sobre a questão da violência escolar. Os trabalhos da pesquisadora Marília Pontes Espósito são ponto de partida desta minha fala, particularmente em seu estudo pioneiro intitulado Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil, o qual traz um primeiro balanço das pesquisas sobre a temática da violência em meio escolar produzidas no período de 1980 a 1998. Lembrando que a primeira pesquisa desenvolvida por essa temática no Brasil foi em 1982. Neste estudo, a pesquisadora chama a atenção para um dado importante. Entre o período de 1980 e 1998, das 8.667 dissertações e teses produzidas em toda a pós-graduação em educação no Brasil, então todos os programas de estrito senso, somente 9 pesquisas abordaram a temática da violência em meio escolar, evidenciando o quão a temática não motiva pesquisadores, tendo como consequência mais imediata um conhecimento ainda ínfimo sobre o referido fenômeno. Essas pesquisas sobre violência em meio escolar, que foram produzidas na década de 80, tiveram como característica a preocupação em entender as práticas internas dos estabelecimentos escolares, que, segundo os estudos da época, contribuíam para o fortalecimento de comportamentos agressivos. Quem desenvolve essas pesquisas são Áurea Guimarães. Então, na década de 80, nós temos apenas a pesquisadora Áurea Guimarães, que ela pesquisou em 1982, foi a sua dissertação de mestrado, e em 1989, na sua tese de doutorado. Tá? Então, ela vai focar nisso, que como os estabelecimentos, a arquitetura da escola ajuda na agressividade dos alunos. Tá? Na pesquisa de doutorado, ela vai pesquisar como que a presença policial na escola deixava os alunos mais agressivos. No entanto, ao mesmo tempo em que a escola era analisada como produtora da violência existente em seu ambiente, existia um consenso em torno da ideia de que as unidades escolares precisavam ser protegidas no seu cotidiano, de elementos estranhos que invadiam seus espaços. Então, naquele momento, o fenômeno da violência ele foi visto a partir de 2 perspectivas. Primeiro, entender em primeiro lugar a escola como instituição produtora de violência, ou seja, a escola que produzia violência. Em segundo lugar, como vítima de ações de vândalos que depredam e estragam sua arquitetura e todo o seu patrimônio. Lembrando que nessa perspectiva, nesse segundo prisma, o aluno não entra. O aluno era visto de uma forma extremamente passiva nessas pesquisas, né? Ou seja,
que é a escola que era a agressora, né? Os jovens, por sua vez, eram sempre mencionados nas pesquisas como passivos à situação de violência. Ou seja, mesmo quando dito de atos violentos praticados por estudantes, isso era visto como uma reação, né? Ou seja, o aluno reagia contra a primeira agressão que acontecia, se referente às ações da instituição escolar. Então, o aluno era visto sempre como vítima, né? A escola que era tida como a instituição agressora. Em outros termos, a prática da violência era direcionado à instituição escolar, ao seu poder disciplinador, ao distanciamento curricular da realidade daqueles jovens, ou seja, não valorizava a cultura daqueles jovens, né? A escola, ela tinha um perfil todo disciplinário, que os meninos tinham que seguir aquilo. E aquilo, segundo a Áurea Guimarães, segundo as suas pesquisas, contribuíam de uma certa forma para que aumentasse os tipos de violência, né, as ações violentas dos jovens no ambiente escolar, tá? Então, como eu disse anteriormente, as primeiras pesquisas sobre a temática da violência foram desenvolvidas pela pesquisadora Áurea Guimarães, tá? O primeiro trabalho dela intitulou Escola e Violência, a relação entre vigilância, punição e depredação escolar. Foi desenvolvido numa escola pública localizada em Campinas, no estado de São Paulo. Tá? Então ela utiliza como aporte teórico os trabalhos de Michel Foucault, em particular o trabalho Vigiar e Punir, né, de Michel Foucault. Sobre a vigilância, a autora utilizou 4 categorias de ordenação disciplinar criadas então pelo filósofo, sociólogo e pesquisador Michel Foucault, para categorizar a extrema violência a que os alunos estavam sujeitos. A autora conclui a sua pesquisa demonstrando que não há uma relação direta entre o rigor dos sistemas de vigilância e a depredação escolar. Entretanto, então ela deixa isso claro em seu trabalho, ela ressalta a pouca identificação que os jovens alunos mantinham com a escola, tá? Então, assim, muitas vezes ela comparava essa falta de identificação da escola com o presídio, né? De como que a escola, na verdade, ela parecia mais um presídio, né? Então ela deixa isso claro, demonstrando aquilo que eu falei mais cedo, de como que a escola era vista como agressora, né? Então, assim, o aluno ele era violento por conta das atitudes e da forma que a escola era estruturada. Essa que era o pensamento, né? Era a perspectiva da época que a Marília Pontes Espósito, em seu artigo, ela denota. No ano de 1990, então, a pesquisadora Áurea Guimarães defende a sua tese de doutorado, intitulada A Depredação Escolar e a Dinâmica da Violência, no qual buscou, a partir do referencial teórico do sociólogo francês Michel Maffezoli, entender a relação entre a presença da patrulha escolar e a agressividade dos alunos no interior da unidade escolar. Essa pesquisa também foi feita em Campinas, tá? Na verdade, as duas pesquisas da Áurea Guimarães, depois elas foram publicadas em livros, então eu recomendo a leitura desses livros para quem interessar por essa temática, tá? Na tese de doutorado, a Áurea Guimarães concluiu que a presença da polícia no interior da escola contribuía para a diminuição dos índices de depredação escolar. Contudo, aumentava significativamente as brigas físicas entre os alunos. Então ela traz um dado importante, né, de como que a presença policial na escola pode atrapalhar né, o ambiente escolar, ou seja, da mesma forma que ela protege, ela também pode aumentar o ambiente de violência, tá? Muito bem. Após essa breve explanação sobre as pesquisas de violência escolar no Brasil analisadas pela Marília Pontes Espósito, eu buscarei trazer os dados coletados da pesquisa intitulada
Fala Professor, o que pensam os professores sobre violência em meio escolar. Esse estudo ele foi feito na rede municipal de Contagem. Assim, Contagem é uma cidade próxima de Belo Horizonte, ou seja, é da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito bem, pessoal. A Marília, antes de começar a apresentação dos dados, é importante reforçar aqui que a pesquisa da Marília Pontes Expósitos, ela aborda basicamente os anos de 1980, a década de 1980 e a década de 1990, tá? Lembrando que na década de 1990 o foco modificou, né? Então aí a perspectiva de entender a violência na escola modificou. Então, enquanto na década de 80 a Áurea Guimarães, né, desenvolveu as suas pesquisas e o foco e a perspectiva era como que a escola era agressora e os alunos eram vítimas, na década de 90 isso inverte, tá? Uma pesquisa muito clássica na temática de violência na escola, Heloísa Guimarães, é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, ela vai escrever o livro Escolas, Galeras e Narcotráfico, que ela vai demonstrar como que a escola aumenta a violência, né? Ou seja, como que a violência que acontece no interior da escola está atrelada muito ao contexto social em que a escola está inserida, né? Então, como que a violência fora da escola reflete dentro do ambiente escolar. Nesse contexto, muda a perspectiva de entender a violência na escola, né? Ou seja, nessa perspectiva da década de 90, a escola se torna vítima e os alunos se tornam agressores, tá? Mas, de qualquer forma, Marília Pontes Expósitos ela vai demonstrar isso, né? De como que na década de 80 e na década de 90, apenas 9 pesquisas foram desenvolvidas sobre a temática, tá? Claro que no ano 2000 a gente tem um boom de pesquisas sobre o bullying, né? Tem dados que demonstram que no Brasil, na década de 2000, foi desenvolvido mais de 400 pesquisas sobre a temática do bullying no Brasil, né? Arames Neto, enfim, outros pesquisadores desenvolveram pesquisas maravilhosas sobre essa temática. Cleo Fante também é uma grande referência sobre as pesquisas de bullying, tá? Lembrando que na década de 2000 também veio um boom também da participação de outros programas de pós-graduação. Então não era só a pesquisa da área de educação, né? A área da saúde entrou em peso. Então a medicina, a enfermagem, psicologia buscaram também entender o fenômeno da violência, tá? Quando a gente fala no contexto atual, a gente tem um movimento que é a judicialização da violência na escola, né? De como que agora outros sujeitos, outros personagens estão fazendo parte no caso desse debate, né? Então eu estou falando aqui de defensores públicos, de promotores, de juízes que pesquisam agora essa temática da violência escolar atrelado às questões legais, às questões da legislação, tá? Então tem aí algumas pesquisas muito interessantes, né, pesquisas atuais que demonstram esse fenômeno que está acontecendo hoje, tá bom? Então, depois dessa explanação, agora a gente vai trabalhar a apresentação dos dados da pesquisa que desenvolvi em meados da década de 2000. Para o sociólogo francês Jean Passeron, que desenvolveu muitas pesquisas com o sociólogo Pierre Bourdieu, francês, nas situações de pesquisa, qualquer tentativa de confinar os conceitos aos limites estritos de uma definição imediatamente os reduz a pálidos resíduos acadêmicos, concentrados, ineficazes de associações verbais, desprovidos de indexação ou de vigor. Assim, e buscando aprender as lições deste grande mestre, daí no caso desse grande sociólogo francês, eu tentei não restringir o conceito de violência em meio escolar, né, apenas com aporte teórico. Para isso, como recurso teórico e metodológico, nascido da própria observação, decidi trabalhar a partir de 2 categorias nativas, ou seja, a partir das minhas observações, os professores foram falando, né, alguns termos que a gente chama de categoria nativa, e eu trouxe para a pesquisa, que são 2 termos: a violência do trabalho docente
e a violência no trabalho docente. Ou seja, então, durante a fala dos professores e das minhas observações, eu pude perceber isso, né? Assim de como que algumas violências eram categorizadas como violência do trabalho docente e outras no exercício do trabalho, né? Ou seja, no trabalho docente. O primeiro, né, a primeira categoria nativa, que no caso significa a violência do trabalho docente, diz respeito ou pode estar circunscrito ao que o sociólogo Pierre Bourdieu define como violência simbólica, tá? Ao que o outro sociólogo, também francês, Bernard Charlot, ele classifica como violência institucional. Fatos que a grande filósofa Hannah Arendt trata como resultante da anulação da relação entre sujeito e sujeito, e que os professores entrevistados definem como violência profissional, né? Então é muito interessante a gente entender como que certas violências, né, que os professores citam está atrelada à instituição, tá? Ao sistema educacional, por isso que do termo utilizado violência do trabalho docente. A segunda categoria nativa, né, que ela surgiu da pesquisa, por isso que chama a categoria nativa, pode ser caracterizada nos termos da violência explícita relacionadas diretamente ao professor, ou seja, ressalta diretamente as situações de conflito aberto, no que diz respeito às brigas entre professor-aluno, entre professor com professor, e professor e direção, tá? Porque quando a gente foca, aí a gente vai ver durante a década de 2000 e de 2010, de como que as pesquisas, elas focaram, as pesquisas de violência e professor, focaram não apenas na questão professor e alunos, né? E assim como que desembola esses tipos de violência entre o próprio professor, entre o próprio corpo docente de uma determinada escola. Assim, ao pesquisar a percepção sobre violência em meio escolar de um grupo de professores que trabalha em uma escola da cidade de Contagem, me propus a olhar para quem pouco é olhado e ouvir a quem pouco é ouvido. Normalmente, as pesquisas sobre a violência em meio escolar. Aí o que eu quero dizer com isso é que, em relação ao histórico de violência na escola, ou seja, aí a produção acadêmica é muito baixo, as pesquisas feitas que relacionam violência e docência. Hoje em dia há um aumento, no caso, significativo dessas formas de violência, tá? Dessas formas de pesquisa que abordam essa relação entre violência e professor. Hoje tem um aumento dessa produção acadêmica, mas 30 anos de pesquisa no Brasil ainda assim é muito pouco, né? Ou seja, as pesquisas que denotam essa junção entre docência e violência na escola. Para vocês terem ideia, até 2016, apenas uma pesquisa de violência na escola relacionava a professores de escolas particulares, né? Então a maioria das pesquisas eram feitas em escolas públicas, e mesmo assim nas escolas públicas o número muito pequeno. Mas eu quero reforçar que está tendo um aumento nos últimos 3, 4 anos sobre a temática da violência escolar relacionando com a profissão docente. Aí, pessoal, muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar agora essas duas categorias nativas, violência do trabalho docente e violência no trabalho docente, tá? Dentro dessas duas grandes categorias existem subcategorias, tá? Então, dentro da violência do trabalho docente, nós iremos ver 3 subcategorias, que é falta de apoio das políticas educacionais, a questão salarial e a questão da arquitetura, tá? Em relação à segunda grande categoria, violência no trabalho docente, nós também iremos ver 3 grandes categorias: violência entre professor e aluno, violência entre professor e professor, e violência e licença médica como violência. Entender o conceito violência do trabalho docente remonta à filósofa Hannah Arendt,
para quem a raiz está na proibição da ação do outro, ou seja, a violência se define como a negação do diálogo entre sujeito e sujeito. De modo complementar, o grande pesquisador brasileiro Nilo Odália diz que o fenômeno da violência perpassa o não agir humano, ou seja, a partir do momento que você não há diálogo, que você não tem essa perspectiva do diálogo, é a partir do momento que tem o uso da força, né? Então, dessa forma, podemos afirmar que a falta de apoio das políticas educacionais ao trabalho docente, a exemplo dos baixos salários e da postergação de medidas de valorização do professor e da escola, enfim, da educação em última instância, e há outros problemas enfrentados no interior da escola, como, por exemplo, a rotatividade dos professores, né? Ou seja, o professor fica um ano na escola, depois ele não dá aquela continuidade no ensino, né? São fatos que não permitem o agir docente, isto é, não permitem a plena condição para que o professor, nesse caso, nesse contexto, ele desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível, né? Então, assim, a partir do momento que ele não tem uma continuidade no seu trabalho, ou seja, aquele processo de ensino-aprendizagem, ele acontece uma ruptura, há um rompimento, né? E aquele processo, aí vem um outro professor que não sabe o histórico daquele aluno, e então tem todo esse problema, né? Não só a questão salarial, mas a pouca valorização e de como que o professor não consegue dar continuidade ao seu trabalho. A partir dos relatos e entrevistas dos professores, foi possível então dividir 3 subcategorias que eu já disse, né? Então a gente vai trabalhar agora a violência do trabalho docente a partir de 3 subcategorias, que é a falta de apoio de políticas educacionais, o baixo salário e a questão da arquitetura escolar, né? Ou seja, então a Áurea Guimarães, na década de 80, já veio demonstrando como que a arquitetura escolar pode maximizar o contexto da violência no interior da escola, né? E no caso, ou seja, essas falas da arquitetura, assim, surgiram na minha pesquisa. Então, estou dizendo aí, mais de 20 anos depois, né? Mais de 25 anos depois, acontece as mesmas falas, os mesmos problemas estão aí em relação à violência na escola, no contexto, né, assim como eu disse, educacional. No que se refere à falta de apoio das políticas educacionais, no relato de uma professora fica claro, né, que eu entrevistei, a distância e o pouco entrosamento no que diz respeito à relação entre o poder público e a instituição escolar em suas necessidades, tendo em vista seus objetivos e projetos, né? Então, assim, as falas dos professores, que muito forte essa falta de relação, né, de estreitamento, de entrosamento entre a escola e a Secretaria de Educação, no caso, que representa, né, o que desenvolve essas políticas educacionais. Durante o tempo que fiquei no campo, há aproximadamente 7 meses, pude observar em muitas situações a presença da Secretaria de Educação e o seu distanciamento frente ao grupo de professores e toda a equipe pedagógica. Constantemente, a supervisão, em contato com os professores, comunicava à secretaria os casos dos alunos analfabetos ou de alunos portadores de necessidades especiais que naquele contexto precisavam de um acompanhamento particular e especializado, né? Então eu pude observar isso, né? O tratamento da Secretaria de Educação. No entanto, a escola nunca recebia um retorno concreto para a resolução desses problemas, né? Então, na verdade, segundo os professores, né, também, né, eu observei isso, mas assim, segundo os professores, a secretaria buscava só punir quando eles cometiam algo errado, mas não tinham aquele tratamento de tentar ajudar os casos, né? Eles passavam os casos, mas não tinham retorno em relação a isso, né? Ao contrário,
quando os alunos eram liberados mais cedo para que o corpo docente se reunisse para organizar todo o trabalho, a Secretaria de Educação notificava a escola afirmando que a carga horária do aluno estava sendo lesada, né? Então tinha essa reclamação mesmo, né, de como que eles atrapalhavam, né, tipo assim, eles não ajudavam, né, eles não orientavam certos processos educacionais que a escola precisava, mas aí quando a escola fazia algo que segundo eles era errado, a escola era punida, a direção era punida, os professores também, tá? Esse fato contribuía ainda mais para a imagem negativa da Secretaria de Educação frente aos professores. Na visão de muitos deles, o poder público, em particular as políticas educacionais, mantém o que Áurea Guimarães fez na pesquisa dela, né? Aquela relação de vigiar e punir com o professorado, né? Ou seja, aí o poder público, naquele contexto, se preocupava muito mais com a manutenção e funcionamento do sistema do que com as angústias ou frustrações, enfim, os processos educacionais que a escola precisava de apoio, né? Então, às vezes a escola precisava de uma orientação e normalmente não vinha essa orientação. Eles não sentavam, eles não orientavam, né? Se chegava só ofício, mas não tinha uma conversa, não tinha um telefonema ou até uma reunião presencial para que as coisas elas fossem resolvidas. Essa situação contribuía para o não fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, pois para muitos professores levam ao desinteresse da profissão, a falta de vontade de trabalhar, enfim, né? Ou seja, no momento que eles percebem que o trabalho não está rendendo, né? que as coisas não andam, isso pode, de uma certa forma, atrapalhar a vontade dele de trabalhar. Haja vista o número de professores com a síndrome de Burnout, né, que a gente vê. Então a falta de interesse, né, ou seja, eles percebiam que o trabalho ele não funcionava, ele não andava. Então isso era um momento, uma questão de desmotivação do trabalho docente, tá? A ideia de violência do trabalho docente, que emergiu das falas dos professores, por isso que a gente utiliza o termo, no caso, categoria nativa, se define não somente pela desmotivação do profissional, mas sobretudo pela sensação que são incapazes e os únicos culpados da situação precária da educação, né? Então, muitas vezes o professor se sente numa ilha, né? A escola se sente numa ilha, já que ele não tem um apoio, ele não tem uma orientação eficaz. No momento que o trabalho não rende, o trabalho não anda, né? Ele se sente incapaz, né? Então, é uma grande queixa dos professores em relação a essa falta de apoio das políticas educacionais.